Neste módulo eu vou ensinar para vocês o mapeamento facial. Vai ter uma aula prática onde eu vou estar demonstrando real, né, na modelo mesmo, fica muito mais fácil, mas também é interessante vocês aprenderem aqui as medições corretas, tá? Que vai facilitar bastante na hora de vocês verem a aula prática, tá bom? Então, eu faço de uma forma bem, realmente descomplicando, tá? Apenas com 6 passos. Então, os 3 primeiros pontos, que é o inicial, o alto e o final, eu faço com o paquímetro, porque o paquímetro ele me dá números exatos, né? Então, realmente sou bem rígida com simetria. E aqui, como é papel, eu vou fazer a simulação da linha, tá? Que são as outras 3 bases com a régua, tá bom? Mas na aula prática com a modelo é a linha, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós vamos encontrar é o ponto inicial. Aqui pode ser que dê um pouco de diferença, porque aqui é um papel, uma impressão, é ampliado, então às vezes dá divergência na imagem, tá? Então, da forma que eu faço, que dá super certo, ponto inicial. Qual que é a metragem que a gente tem que seguir aqui? É de 2 a 2,5 centímetros, tá? Geralmente a base é 2 centímetros. Porém, se a pessoa ela tem os pelos muito para trás, então na hora de a gente aplicar uma rena vai ficar muito falha, né? Vai sobrar muita pele. Então aí a gente coloca 2,5, nem mais que 2,5 e nem menos que 2, tá? Senão vai ficar uma sobrancelha muito afastada. Se for menos de 2, uma sobrancelha muito junta, não fica legal. Aqui eu vou fazer o ponto inicial com 2 centímetros. Então, coloco 2 centímetros no paquímetro, seguro. Referência sempre à estrutura óssea lacrimal. Aí a gente sobe com lápis dermatográfico. Eu marco aqui meu ponto inicial, tá? Agora a gente vai encontrar o ponto alto. O ponto alto eu gosto sempre de fazer de 3,5 a 4 centímetros, tá? Então, aqui é o ponto inicial, agora nós iremos ao ponto alto, de 3,5 a 4 centímetros, ok? Como que a gente vai saber se é 3,5 ou 4? Olhando o tamanho da sobrancelha da nossa cliente. Geralmente, a estrutura muito baixa da pessoa, ela tem uma sobrancelha mais curta, a gente faz 3,5. Se a pessoa é mais alta, ela tem uma sobrancelha mais longa, 4. Ok? Você consegue ver isso na hora, tá? No visagismo. Mediu lá 3,5, viu que ficou muito curto, faz 4, tá? Então eu gosto de vir sempre desenhando o ângulo da sobrancelha, sobe e desce, tá? Fica mais fácil. Então eu venho aqui onde eu achei meu ponto inicial, ok? Ó, 3,5 ficou curto dela, então eu vou fazer com 4. Ó, vai dar certinho. Ponto inicial. Achei o meu ponto alto. A mesma coisa do outro lado. No ponto inicial, achei o meu ponto alto. Ok? Então aqui eu usei 2 e aqui 4. A gente sempre tem que lembrar que do início ao ponto alto, a sobrancelha é maior, do ponto alto ao ponto final, a sobrancelha é menor, tá? Isso é muito importante. E agora eu preciso achar o meu ponto final. Então, eu uso a mesma medição do meu ponto inicial, tá? Então, ponto final de 2 a 2,5 centímetros. Ok? Geralmente, a grande maioria é 2 centímetros. Você vai colocar 2,5 se ela tiver bastante pelo. No ponto final, que você não vai extrair esses pelos, né? Então, realmente, você joga 2,5. Nesse caso, 2. Então, a gente vem aqui no nosso ponto alto e marca o ponto final. A mesma coisa desse lado, vem no nosso ponto alto e marca o ponto final, ok? Então, esses 3 passos eu faço com o paquímetro. Agora, as bases inferior, superior e ponto alto eu faço com a linha, que aqui eu estarei simulando com a régua, tá? Então, papel. Como queremos fazer? A gente vai marcar de ponto inicial a ponto inicial exatamente na base, na estrutura
estrutura da sobrancelha da sua cliente, não é onde você vai remover pelos, é onde você não vai remover, que é exatamente na estrutura. Então nós vamos marcar aqui de ponto inicial a ponto inicial. Então essa é a minha estrutura inferior. Lembrando que o nosso ponto final, ele não pode ultrapassar o ponto inicial, porque fica com o olhar caído, tá? Então a gente vai sempre nessa direção, ó. Nós achamos o nosso ponto inferior, então a gente tem que vir até aqui somente com o nosso ponto final. Não podemos ultrapassar essa linha, tá? Agora vamos achar o nosso ponto superior, que é a estrutura também da nossa cliente, não aqueles pelos onde nós vamos cortar, parar, e sim na estrutura que não vamos remover. Geralmente, essa estrutura, ela vai de 5 a 7 milímetros, tá? Geralmente é isso. E então achamos nossa base inferior, a superior, e agora vamos achar o ponto alto, que é até onde vai a elevação da nossa cliente, tá? Então aqui é onde ela tem os últimos pelos. Aí nós vamos marcar de ponto alto a ponto alto, que foi onde nós encontramos. Olha, aqui é nosso ponto alto. Base inferior, base superior e base ponto alto, ok? Como a gente está falando de epilação e rena, a gente não pode mexer muito na estrutura da nossa cliente, né? Porque a rena saiu, né? Se você cometer alguma falha, vai ser perceptível. Então a gente pode ver aqui, ó, que ela tem uma base também inferior de ponto alto. Aqui é a superior e ela também tem a inferior. Então aqui também é um ponto base, tá? E agora a gente vai ligar os pontos. A estrutura do rosto de uma pessoa é o que vai dar o design perfeito, tá? Cada pessoa tem um designer, ela é única. Então, as pessoas são diferentes, não adianta a gente querer fazer igual de outra pessoa. Então, aqui eu achei o meu primeiro ponto, o segundo ponto, que é a base inferior e superior, o terceiro ponto, que é a nossa base de ponto alto inferior, que ela já tem, quarto ponto, o nosso ponto alto, e o último, o nosso ponto final, que nós não podemos ultrapassar aqui, lembra? Mesma coisa desse lado. Ponto inferior, superior, ponto alto, inferior e superior e ponto final. Então, nós encontramos, agora a gente vem ligando esses pontos. Você pode fazer tanto na própria linha, com batom preto, igual eu expliquei, né, na aula prática, vocês vão ver, ou também com o próprio lápis dermatográfico, tá? Então aqui nós vamos ligar. Estamos ligando os pontos inferiores. O importante sempre é arredondar, nunca deixar de forma pirâmide para ficar bem harmônico. Então agora o superior. Galera, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar nos comentários. E vamos fechar. A mesma coisa do outro lado. Vamos ligar os pontos. Gente, parece difícil, mas não é. É muito simples, tá? 6 passos apenas. 3 com paquímetro, 3 com a linha. Você já consegue encontrar a sobrancelha da sua cliente. Aí você vai arrumando, vai limpando, igual eu explico na aula prática. E aqui você tem a sobrancelha perfeita da sua cliente. Aí você vai olhando, vai limpando.
e assim você consegue chegar no designer. Aí você vai epilar, né, da linha pra baixo, onde ficou os pelos. A linha até a parte de baixo ou a superior, você vai remover os pelos, tá bom? Aí você tem uma base de onde epilar, tá bom? Vem comigo até o próximo vídeo.